Amém, queridos? Boa noite, paz seja com todos, amém? Amém. Quantos estão empolgados com 2021 aí, deixa eu ver. Olha, depois de um 2020 vocês estão assim ainda. Isso é fé mesmo, hein? Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Quem acha que 2021 vai ser maior do que 2020? Amém. Não em quantidade de dias, não é um ano bissexto, né, pelo que eu sei. Mas esse negócio de perguntar também se o ano vai ser maior é perigoso, né, porque as lutas que nós enfrentamos em 2020 não foi brincadeira. Então, amém? Glória a Deus. Continua empolgado com 2021 aí, gente? Amém? Glória a Deus. Louvado seja. A Bíblia aí na sua mão, abra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Isaías capítulo 61. Queridos, passaram bem aí as festas? Primeira vez que a gente se encontra depois, né? Espero que a comida lá na sua casa que foi servida foi boa, viu? Espero sinceramente que você tenha se alegrado aí com a sua família. Glória a Deus. A gente sempre pensa em comida, né? A Bíblia sempre fala de mesa. Até quando a gente for para a glória vai ter um banquete, então eu já associei também, já. Crente tem uma fama de comer demais também, né? Aqui não é o caso não, eu já participei de vários almoços aqui, o pessoal aqui é mais moderado, sabe? Eu costumo até dizer que aquela multiplicação dos pães não foi algo comum, né? Não foi uma multiplicação para 5.000 pessoas, era para 5.000 crentes, que é diferente, né? Foi mais glorioso ainda, se vocês olharem por esse lado, amém? Glória a Deus. Isaías no capítulo 61, versículo 10. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que adorna sua coroa, com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Eu quero ler de novo, eu quero dar ênfase em duas palavras aqui. O profeta escreveu o seguinte: eu transbordo de alegria. Quantos podem, por favor, repetir comigo essa palavra? Alegria. E por que ele está alegre? Ele fala depois ali no meio do versículo, né? Eu transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor, e a minha alma se regozija no meu Deus. Por quê? Porque Ele me vestiu com vestes de salvação. Amém? A outra palavrinha que eu quero dar ênfase aqui é salvação. E assim então nós vamos ter duas palavras que formam o tema para essa mensagem: a alegria da salvação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas esses dias fomos forçados a lembrar dessa palavra. Sepultamos um grande amigo nosso ao final de 2020, encerramos 2020 sepultando um pastor amigo nosso, dos seus 65 anos mais ou menos, pastor Orlando, muito querido. Nós comíamos na mesma mesa, nós sempre estávamos na casa deles, quando eles faziam qualquer coisa, qualquer tipo de reunião com a família mesmo, estávamos nós lá também, a nossa família, a nossa casa, muito chegado nosso, e nós sepultamos no dia 31 de dezembro de 2020, esse querido irmão. E o pastor Orlando, ele disse para mim um pouco antes dele ser hospitalizado, ele foi hospitalizado com o Covid, depois ele se curou do Covid, mas teve um AVC, teve uma complicação dentro do hospital, e veio a falecer depois disso tudo. O pastor Orlando me falou assim, um pouco antes dele ser hospitalizado, ele falou assim: olha, pastor Daniel, viver é bom, mas morrer é ainda melhor. Só alguém que tem uma mentalidade de eternidade pode falar isso. Eu fiquei pensando, queridos, se eu tivesse aqui na minha mão duas viagens para um lugar bonito, pensa um lugar bonito aí, sei lá, Cancún, Filipinas.
né? Ou alguma coisa aqui mais perto, aqui no nosso Brasilzão grande, que tem muita coisa bonita para ver, região dos lagos do Rio de Janeiro, sei lá. E eu tô... Onde, mano? Dracena. Nem Salomão, em toda a sua glória, pisou em Dracena. Se eu tivesse duas viagens aqui, tudo pago para você aí, sua esposa, ou você que é solteiro, para você e um amigo, e falasse assim, olha gente, é passagem, comida, estadia, tudo pago, para a semana que vem, ou, sei lá, para a primeira disponibilidade de data sua. Quantos gostariam de receber isso? Não, ninguém quer? Oh, glória a Deus, mano. Se aparecer, vou ficar para mim, mano. Em nome de Jesus. Todo mundo vai negar? Ninguém quer? Não? Querem, né? Amém? Por quê? Porque lá é bom, né? Lá é um lugar gostoso. Esses lugares que eu falei aqui, poxa, deve ser demais ir para esses lugares, né? Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Quem quer ir para a glória? Amém? Porque nós sabemos que a glória também é um lugar bom, né? Amém. Quem quer ir hoje? Meu Deus. Eu penso que nessa hora a nossa fé é um pouco rasa quando a gente não deseja a morte. Porque tem dois jeitos da gente ir para a glória. Ou Jesus volta ou eu morro. A passagem é essa. Aí eu fico pensando, né? O pastor Orlando falou isso para mim. E eu entendo que alguém que fala isso é porque tem consigo a alegria da salvação. É uma pessoa que está alegre porque sabe para onde está indo. A Bíblia, ela fala para nós de onde nós viemos, fala onde nós estamos e fala para onde nós estamos indo. E se nós crermos verdadeiramente naquilo que a Bíblia fala, nós vamos desejar isso. Nós vamos desejar a glória mais do que qualquer outra coisa. E tem uma coisa também, gente. Hoje, tudo que nós sabemos sobre o que vai estar lá no céu preparado para nós só sabemos como por uma sombra, como por um material polido. É um pouco, não é claro, completamente claro para mim e para você. Paulo subiu ao terceiro céu e talvez viu muitas coisas ali gloriosas no Senhor. E por isso depois ele era capaz de falar de boca cheia. Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, ou o contrário, né? Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Para ele o morrer é ganho, por quê? Porque foi alguém que visitou o lugar onde Deus preparou para mim e para você. Mas eu acredito que Paulo não viu tudo, porque ele mesmo escreveu que nem olho viu, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Se nós tivéssemos pelo menos a noção ou um pouco mais de clareza sobre aquilo que está nos esperando no lugar que Deus preparou para mim e para você, talvez nós nos alegraríamos um pouco mais do que nós nos alegramos hoje sobre a nossa salvação. Se Deus abrisse um pouquinho mais os nossos olhos sobre isso. E eu sei, porque quantas vezes nós vemos assim as pessoas às vezes titubeando. Eu não sei se já passou pela sua cabeça uma pergunta assim, como que eu sei se eu estou salvo ou não? Uma vez um amigo contou uma história para mim, ele falou que foi orar por um senhor e falou assim, ele estava no leito de morte, ele falou assim, olha, meu senhor, é importante que o senhor faça uma declaração de fé, diga assim, eu renego o demônio. E aí o velhinho calado, ele falou assim, o senhor tem que repetir, fala assim, eu renego o demônio. Aí o velhinho calado, ele falou assim, o senhor não vai falar? Ele falou, enquanto eu não tiver certeza para onde eu vou, eu não quero me comprometer com ninguém. E aí, tem hora que eu fico pensando também, né? Será que eu sou salvo? Não que eu penso isso, mas assim, todos nós é comum em algum momento da nossa vida parar e pensar assim, será que eu vou? Uma vez a gente fez um acampamento de jovens a simulação do arrebatamento. E gente, pensa num negócio que
Foi engraçado, em primeiro lugar, mas... Tinha um irmão que trabalhava com som de carro, e ele tinha um carro com um som que era mais alto do que o que a gente tem aqui agora. Bem mais alto. E ele colocou um barulho de corneta tocando, de trombetas. E aquilo ecoou na chácara inteira. E nisso entrou um dos que estavam já combinado ali dentro do quarto e falou assim: Jesus Cristo está voltando, Jesus voltou, Jesus voltou. Aí todo mundo acordando assim, levantando. E todo mundo assustado e com medo. Foi mais barato que teve uns que quis sair de cueca para ver Jesus voltando. Aí falou: não, volta que as meninas também estão. E eu acho que por causa do sono, cara, uma dúzia deles acharam que realmente era verdade, sabe? Porque vários deles choravam quando viu, por exemplo, viu a mãe dele não sendo encontrada no livro da vida. Quando ele viu a mãe dele sendo exclusa do livro da vida, ele olhou e falou assim: não, a minha mãe não, e abriu um choro assim. O outro chegou na frente do anjo e falou assim: meu nome é Kaique. Aí o anjo começou a procurar, ele falou assim: com C, tá? Tipo assim, parece que no livro já estava passando a letra C, já estava mais no meio, falou assim: não é um Kaique com K, é Kaique com C. Cara, mas assim, você viu o apavoro neles. Teve um que eu estava cuidando do quarto, e ele não ficava quieto, ele ficava imitando um galo. Eu falei: mano, em nome de Jesus, dá para fazer esse galo fechar o bico antes que eu ponha esse galo numa gaiola aí, mano? E ele não ficava quieto. Daqui a pouco, quando todo mundo falou que Jesus voltou, a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim: mano, eu fiquei porque imitei o galo. Desobedeci o mano que estava cuidando do quarto aí. Mas sabe, gente, esse dia fez ver como que dentro de nós, às vezes, a certeza da salvação ainda não está bem clara. Talvez você até saiba um pouco de lugar para o lugar que você está indo, mas também não tem certeza muito bem assim se tem hora que fica meio titubeando. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Se você quer uma resposta sobre a sua salvação, lá em Romanos está escrito assim: o Espírito de Deus testifica em nossos corações que nós somos salvos ou que nós somos filhos de Deus, e aí consequentemente salvos. Eu quero meditar junto com vocês sobre essa alegria da salvação. Também lá no Salmos, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: contudo eu confio em teu amor, e o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. O salmista diz que o coração dele fica satisfeito pela salvação. E quantas vezes nós procuramos em tudo que é passageiro a satisfação, porque nós não encontramos um contentamento no Senhor ainda. E a maioria de nós, gente, isso é bom por um lado, porque ninguém fica acomodado, né? Porque o comodismo também não é virtuoso, o comodismo é ruim. Mas se nós nunca estamos contentes com o que nós temos, isso também é pecado. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, se eu não me engano: alegrai-vos no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Nós precisamos ter um contentamento. Tem gente que tem problema de alma, que precisa tentar curar sua alma comprando, por exemplo, e nunca sossega com o que tem. Abre o armário assim, ó, a sapateira tem 200 pares de sapato lá dentro. A pessoa olha e fala assim: meu Deus, eu não sou centopeia, para que eu tenho esse tanto de sapato? A pessoa todo final de semana precisa gastar dinheiro com isso, porque parece que precisa preencher algo no seu coração, porque não consegue encontrar contentamento. Nunca está bom. O salmista diz assim: o meu coração se enche de alegria e eu me encho de satisfação na salvação do Senhor. Aí quando nós estamos salvos, meus irmãos, mesmo que uma coisa ou outra te falte por um momento, você está sabendo para onde você vai, e quando você chegar lá, você sabe que nada mais vai faltar. Não haverá choro, não haverá doença nem tristeza nesse lugar onde nós estamos indo.
E enquanto nós temos essa certeza aqui nessa terra, essa esperança enche o nosso coração de alegria. 2021 vai ser um ano preponderante para nós, como muitos anos passados foram. Mas esse é um que nós precisamos lidar com ele de uma forma diferente. Porque 2020 foi uma escola, e se nós não dermos a resposta certa, talvez a gente reprove em 2021. 2020 aprendemos muita coisa, e se nós não colocarmos tudo isso em prática, uma das coisas que nós mais falamos nessa casa aqui em 2020 foi sobre uma mentalidade de eternidade. E mais uma vez estamos começando 2021 falando um pouco sobre isso. Falando da alegria da salvação, inevitavelmente a gente vai falar sobre a mentalidade de eternidade. E que em 2021, em nome de Jesus, nós vivamos ainda mais nessa intensidade do que é a eternidade em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 17. Antes de falar sobre essa passagem, eu falei aqui que as coisas passageiras às vezes precisam preencher algo dentro do nosso coração. E tem uma coisa que eu vejo na Bíblia, em Lucas capítulo 10, é que Jesus nos ensinou claramente que aquilo que é passageiro não pode ser motivo de maior alegria do que aquilo que é eterno para nossas vidas. Aí em Lucas, no capítulo 10, versículo 17, diz que os discípulos de Jesus, os 70 discípulos foram enviados, 72 discípulos foram enviados, e eles retornam com um relatório para Jesus. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Versículo 18. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Olha o versículo 20, que importante. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no céu. Agora, nós já vimos várias vezes, em vários cultos, pessoas sendo curadas e pessoas sendo libertas, demônio manifestando e a gente expulsando demônio, e a pessoa sendo liberta e depois ela aceita Jesus. Há cultos que nós participamos, que vemos cego enxergando, lá no Descende teve cego que enxergou. Há cultos em alguns lugares do mundo que Deus opera de uma forma tão poderosa, tão milagrosa, que alguém que entra numa cadeira de roda levanta. Vai ver, o Davi Miranda tinha uma sala bem maior do que esse templo, cheio de muleta e de cadeira de roda, de pessoa que ele orou, e Jesus levantou aquela pessoa. Manuel de Melo, que foi o fundador do Brasil para Cristo, onde ele ia, enchiam os estádios. E aí depois você vai seguindo com várias gerações. Hoje a gente tem movimentações como o do Dunamis, por exemplo, que os caras enfatizam muito o fluir no Espírito Santo, e eles vivem muito intensamente isso. E eu vou falar uma coisa para vocês: na maioria das vezes nós nos alegramos mais pela pessoa que se levantou numa cadeira de roda do que por alguém que foi salvo. Quantos aqui se empolgariam muito mais, sejam sinceros, de ver alguém chegando numa cadeira de roda que de repente com uma perna mais curta que a outra, uma perna mirrada, e a gente orar aqui, aquela pessoa ter a perna engrossada ou alongada na hora e levantar de uma cadeira de roda? Quem se empolgaria mais com isso do que quando a gente fizesse um apelo no final e 2 pessoas aceitassem a Jesus? Sejam sinceros. Eu me empolgaria mais com cadeirante, mas eu estou errado. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, há festa no céu. Ou seja, alegria de salvação. Mas quando algum cadeirante se levanta, a Bíblia não diz. Até porque, sabe por que existe o milagre? Para a salvação. O milagre
é o meio pelo qual Jesus quer operar o mais importante. Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele ressuscitou mortos, levantou o coxo, curou o cego, o surdo, o mudo e expulsou demônios. Mas a maior obra de Jesus Cristo, quando ele passou nessa terra, meu irmão, foi quando ele abriu aqueles braços dele naquela cruz e deixou os cravos entrarem nas mãos deles, e o sangue dele foi derramado por mim e por você. Aí sim você tem a maior obra de Jesus nessa terra, porque foi a obra de salvação. Por mais incrível que tudo que ele fez antes possa parecer, quando ele se entrega e não faz nada, é a hora que ele faz mais. Esse é o nosso Deus. Que em 2021 nós possamos ter essa consciência da salvação, consciência da eternidade e consciência da presença do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, muito mais forte do que nos anos que se passaram. Amém? E eu vou voltar aqui para o nosso esboço. Todos nós conhecemos uma passagem na Bíblia que ela é muito importante, que é quando Davi peca. Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, antes o menino que estava lá no pasto, cuidando de ovelhas e foi chamado para ser rei sobre Israel. Deus levantou ele poderosamente, e ele adorava, os demônios saíam só com o louvor, ele não precisava mandar embora, ele só dedilhava a harpa, e no mundo espiritual tudo mudava, saía tudo aquilo que era trevas e entrava luz no lugar onde ele ministrava o louvor. Um homem cheio do poder de Deus, só aqui com um episódio que marcou a vida dele negativamente. Foi quando ele pecou, adulterando com Betseba. E Davi, quando ele peca, ele vai escrever o Salmo 51. O profeta Natan chega para ele e faz aquela proposta, né, aquela crônica, aquela analogia. Olha, um homem era muito rico, o outro era pobre, tinha só uma ovelha, o rico veio e tomou aquela ovelha e matou aquele pobre homem. O que tem que fazer com ele? Davi falou assim, esse aí tem que morrer. Aí Natan falou, pois é você. Davi nem podia titubear em voltar atrás no que ele tinha falado, porque ele sabia que realmente ele era digno de morte. Alguns historiadores dizem, eu aprendi isso no Meva Academy, o Natan deu uma aula sobre, no nosso módulo Ser Igreja. Ele falou que Davi, ele entrou, o povo queria julgar Davi. E Davi não podia entrar no Santo dos Santos. Mas Davi falou assim, eu quero entrar. E aí Deus vai me julgar, não o povo. E as pessoas sabiam que Davi nem sequer podia entrar lá. Mesmo santificado, mesmo purificado, mesmo sem pecado, ele não podia entrar porque ele não era sacerdote. Ele não era o sumo sacerdote. Ou seja, ele morreria até se tivesse sem pecado. E alguns ali que estavam tentando julgar Davi falou assim, tá bom, pode ser. E isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso são alguns estudos que mostram isso e algumas tradições judaicas. Davi vai para o Santo dos Santos e lá ele escreve o Salmo 51. Todos conhecem o Salmo 51? Amém. Salmo 51 é quando Davi começa a confessar o pecado dele para Deus. No versículo 12 ele fala assim, ali no 11, 12 ele fala assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me afaste da tua presença, e devolve-me a alegria da salvação. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Davi perdeu aquilo que motivava ele a fazer todas as grandes obras que ele fez antes de cair nesse pecado. Perdeu a alegria da salvação.
E quando nós perdemos a alegria da salvação, meu irmão, a nossa motivação também vai ser perdida. Davi foi tentar recuperar isso, porque ele sabia que sem salvação, ele poderia continuar fazendo coisas boas, mas a motivação do coração dele já não seria mais a mesma. Ele faria para mostrar para as pessoas, ele faria para aumentar o seu poder militar, o seu poder econômico sobre Israel, em Israel. Poderia aumentar o seu reinado, mas tudo com a motivação errada. Mas Davi foi lá diante de Deus e falou assim: Senhor, devolve-me a alegria da salvação, porque naquele momento eu imagino o coração de Davi. Davi estava com o seu coração muito entristecido, porque tinha descoberto, reparado, tinha caído em si, sobre aquilo que ele tinha feito, e falava assim: eu perdi mesmo a alegria da salvação, eu perdi a minha salvação, não estou mais salvo em Deus. E é engraçado que a gente fala de salvação depois de Jesus, né? Mas no Antigo Testamento os homens também tinham essa consciência. Por quê? Porque a salvação vinha pela lei, pela obediência. E agora? Agora a salvação vem por Jesus, que pede o que para nós também? Obediência. O que mudou? Mudou que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você. Mudou que o sangue de Jesus é por mim, é por você. Mudou que se você for pego em pecado, hoje você não é apedrejado. Mas uma coisa não mudou: só há salvação em Deus. Seja pela obediência da lei na época deles, quando eles não ainda conheciam Jesus, ou seja, agora para nós, através do sangue dele. O nome de Jesus, ele vem do nome Josué. Josué, no original hebraico, é Yehoshua. Jesus é Yeshua. Os dois significam Deus é salvação, ou a salvação vem do Senhor. Josué foi alguém que tirou o povo, junto com Moisés, né? Tirou o povo do Egito, peregrinou no deserto, mas foi ele quem entrou na terra prometida. Josué foi quem trouxe o povo para o lugar onde Deus prometeu. Isso nos mostra que nós temos ainda, né, uma temporada que é com Moisés, mas temos uma temporada que é com Josué. Nós temos uma temporada então que é com a lei, e nós temos uma temporada que é com Jesus, que é personificado e tipificado por Josué. Porque é ele quem leva a igreja para a terra prometida. Jesus Cristo é quem leva a igreja para a nossa Canaã celestial. Então, se você me pergunta, como eu sei que estou salvo? Já respondi: o Espírito Santo testifica no seu coração. E aí você pode me perguntar: se o Espírito Santo de Deus não testificou no meu coração, como eu posso ser salvo? Eu não sei se eu sou salvo porque eu não tenho testificação nenhuma no meu coração. Como que eu posso ser salvo? Eu digo para você: por meio de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidar você para abrir lá em João, no capítulo 3. Vamos passear um pouco na Bíblia hoje aqui. Glórias. Eu estou vendo vocês um pouco mais empolgados com o culto nesse horário, parece? Vocês estão dando mais respostas, glorificando mais aí. Sai um zuhu também de vez em quando, que é coisa de crente mais moderna aí, né, Lua? Uhul. Na minha época era glória a Deus, mano. Onde que era para abrir mesmo? João, capítulo 3. Só que o versículo 14. Não o 16. João capítulo 3, versículo 14 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, repete de novo isso aí.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Como que Moisés levantou a serpente no deserto? Vocês conhecem essa passagem? Teve um dia que o povo pecou. O povo de Israel pecou contra Deus, e Deus mesmo enviou serpentes abrasadoras no meio do povo. E quem fosse picado por aquela cobra, morreria. E aí começou a morrer gente no meio do povo. E aí Moisés foi lá falar com Deus. E Deus falou assim: Moisés, eu tenho uma saída. Constrói uma serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste. E eleva ela mais alto do que o povo. Se alguém for picado por uma cobra, leva ele até essa serpente, essa pessoa precisa olhar para essa serpente. Olha que coisa interessante, né, gente? Parece um pouco idolatria, não parece? Fez uma imagem de escultura. Aí eu entro de novo naquele negócio, que ninguém pode pôr Deus numa caixinha e falar assim, ó, é assim que o senhor tem que trabalhar, viu? Porque Deus mandou fazer uma imagem de escultura. Não era um Deus, ele nunca disse isso, lógico, obviamente. E não era nem tampouco uma idolatria. Era uma saída que representava Jesus. Por quê? Porque aquela serpente ela foi colocada sobre uma haste. E todos que olhassem para a serpente seriam curados. Por que eles estavam doentes? Porque eles tinham pecado. E assim é a nossa história também, porque lá atrás nós pecamos e estávamos condenados à morte. E eu sempre falo, às vezes me perguntam assim, o pastor, o que o senhor acha? Nós estamos predestinados para a salvação? Eu digo, eu não sei. Sei que antes de Jesus Cristo nós estávamos predestinados à morte. E isso é certeza. Então nós estávamos todos predestinados à ruína, à morte, mas nós olhamos para uma haste onde tinha salvação. Deus pediu para colocar aquela serpente sobre uma haste para que todos aqueles que olhassem para aquela haste fossem curados da picada daquela serpente. E assim aquela pessoa viveria. E aí, lá em João, no capítulo 3, versículo 14, o evangelista nos lembra da passagem de Moisés, mostrando para nós que tudo aquilo que está no Antigo Testamento serve de sombra para o Novo. Tudo que a gente vê no Antigo Testamento, de alguma forma, está representando a história de Jesus e da humanidade. E aí João diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu pergunto para você, meu irmão, você crê em Jesus? Você já olhou para aquela haste onde ele estava pendurado, para o madeiro? Se você sim acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a renovar dentro do teu coração a alegria da salvação. Você não pode mais viver triste pelas coisas que não estão acontecendo na sua vida. Você não pode mais viver triste porque você tem vontade de comprar um carro novo e não está conseguindo, porque na verdade não está conseguindo nem manter o velho. Você não tem mais que ficar triste porque de repente você está enfrentando um problema na sua vida, mas você tem que estar alegre porque não fica triste por aquilo que Deus não fez, mas fica feliz por aquilo que Deus já fez, que foi a maior de todas as bênçãos que você pode receber. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, 3 e 4, diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo espiritual. Toda sorte de bênção, Jesus liberou para mim e para você, meu irmão. Então eu quero te convidar a ser alegre nesse ano de 2021. Fique feliz, fique alegre, porque o Senhor já te salvou, porque o Senhor te libertou, porque o Senhor te fez um comunicador da sua palavra e um ministro da reconciliação, e você vai levar muitas pessoas também para esse lugar de salvação. Eu creio que nesse ano de 2021 a COD vai se movimentar mais em evangelização. Nós vamos nos movimentar mais nisso. Eu creio que haverá um despertar em nosso meio. Nós vamos sair para as ruas, nós vamos fazer alguma coisa, mas eu sei, ou no lugar onde você trabalha, alguém você vai ganhar para Jesus, porque você vai se sentir tão alegre por aquilo que Jesus fez por você, que é essa consciência da alegria da salvação, que você vai querer dividir isso com as pessoas. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu me alegro quando as pessoas vencem, e normalmente quero contar para todo mundo quando eu estou vencendo também. Eu não consigo me conter, quando acontece coisa boa na minha vida, eu quero contar para os outros. Sabe? Que isso, em relação à nossa salvação, seja muito forte nos nossos corações, em nome de Jesus. Que a gente se alegre tanto
ao ponto de não aguentar ficar quieto e querer falar para todo mundo que Jesus fez por mim e por você. Eu tenho uns amigos muito doidos, cara. Eu tenho o Brutus, ele mora lá no Canadá agora. O Brutus é um figura, cara, pastor do Bola de Neve. Ele pregava de um jeito que era demais, cara. A gente trabalhou junto num tempo e nós ganhamos muitas pessoas para Jesus dentro daquela empresa. Só que numa doideira, cara, numa loucura. O Brutus nunca falava para a pessoa, está escrito lá em Filipenses. A pessoa pensa assim, quem é Filipenses? Está escrito lá. Não, o Brutus falava assim, mano, minha mãe era uma mulher adulta, ela era prostituta, meu pai me abandonou. Eu fui um tranqueira, velho. Eu fui o pior que você pode imaginar, mano. Fiz de tudo que tinha para dar de errado, eu fiz, mano. Eu falava desse jeito assim. Tudo que tinha para fazer de errado, eu fiz, mano. Mas Jesus me encontrou, tá ligado? Aí já era, mano. Uma vez nós evangelizamos o Fernando Tomé, um outro amigo nosso. Ele era desviado. Aí a gente chegava para ele e falava assim, ô, mano, dá para ver que o diabo tá sambando na sua cabeça, olha o que ele tá fazendo com a sua vida aí. Ele falava, para, mano, você é louco falar um bagulho desse, mano. Aí a gente colocava ele em choque e falava assim, ô, mano, volta para Jesus, senão você tá ligado, mano, vou orar por você, deixa eu orar que você vai ver só, você não manifesta. Para, mano, porque ele tinha medo disso, tá ligado? Ficava pentelhando ele. E um dia eu orei por ele, mano. Um dia mano, aí fiquei na mesma vibe. Chamei ele atrás de um painel de ferramenta e falei assim, aí, mano, deixa eu dar um glória com você aqui. Ele falou, o que é isso? Falando, deixa eu orar por você. Aí ele, é mesmo? Eu falei, vou orar por você. Ele falou, você não está zoando não, né? Eu falei, não, agora é sério. Aí a gente se escondeu atrás de um painel assim, e eu orei com ele. Aí o Rafa, outro crente, também deu uma Bíblia para ele. Eu sei que quando a gente saiu da Sametais, que era onde eu trabalhava, quando ele saiu, ele chorava, cara. Ele chorava, e eu falava assim, ô, mano, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mano. Você é mó desenrolado, você vai arrumar outro trampo. Aí ele falou assim, não, eu não estou chorando por causa do trabalho. Isso aqui eu arrumo outro mesmo. Eu estou chorando porque, mano, nunca mais vou achar amigo que nem vocês, mano. Ô, você orou por mim, velho. Ô, o Rafa me deu uma Bíblia, mano. Ô, o Brutus falou de Jesus para mim. Quando ele saiu da Metais, ele já estava convertido. Estava de novo andando com o Senhor. O Brutus também, num outro episódio, viu uma vendedora chorando e falou assim, ô, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bagunçado. Ele falou, quer trocar uma ideia? Eu te dou uma carona, a gente vai junto, te levo para sua casa, e aí a gente vai conversando para te aliviar um pouco. Ela falou assim, pode ser. Aí ele falou assim, eu só preciso passar na igreja rapidinho. Só que naquele dia, mano, ela era espírita, a Cecília. Só que naquele dia tinha o NV lá no Bola de Neve, que é o Nova Vida, que era uma reunião só, mano, dos caras mais zoados que tinha. Nossa, eu peguei esse negócio de ficar falando na gíria com vocês agora, desculpa, gente, eu liguei o modo favela aqui, pelo amor de Deus. Liguei o modo vida louca aqui. Perdão, vamos lá, vamos tentar de novo. Ele é só com aquela galera que estava toda atrapalhada na sua vida. Pronto, agora ficou mais portuguesado. Era um pessoal que sentava numa roda e falava assim, ó, usei crack ontem. O outro falava assim, ó, eu sou viciado em pornografia, tinha que falar para todo mundo. E ele levou ela para lá e falou assim, eu só precisava passar rapidinho na igreja. Não, ele fez ela sentar lá e participar da reunião. Ela abriu o coração ali, aceitou Jesus, tem a alegria da salvação no seu coração. Hoje é uma outra pessoa, cara, completamente diferente a Cecília. Véio. Porque tem um cara maluco solto por aí que não aguenta ficar quieto sobre aquilo que Jesus fez por ele. Eu lembro das primeiras experiências que eu tive sobre evangelização. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, eu ganhei com 4 anos de idade. Era uma vizinha minha, ela me chamava de fofinho. Porque eu era fofinho, né, mano? Eu era mó da hora, mó bonitinho, pá. Era criança, né, mano? Acho que eu falei demais, mano. Não, ninguém rouba o título do Piquetucho que falou, Piquetucho é ele, já era. O Vitor é o Piquetucho.
Aí, todo dia, essa vizinha minha falava assim, viu, vamos levar a florzinha aí pro santo? Ela tinha um santinho no altar, eu falava assim, vamos. Mas vamos só porque a gente é amigo, porque santo não tem poder de fazer nada na sua vida. É Jesus que faz. O santo não cura, o santo não faz nada. O santo, na verdade, é só isso aí. Só que eu era, 4 anos, não precisava fazer rodeio nenhum para falar, eu falava isso aí. Mas amigo é para essas coisas, né? Vamos lá, eu vou levar a florzinha para o santo também, junto com você. E ela conta até hoje que, como ela é uma senhora, e na época já era, cara, ela é muito velha, velho. Porque na época ela já era velha. Acho que quando Jesus fez Adão olhou e falou assim, e essa senhora? Deus falou, já estava aí. Quando Deus falou, haja luz, ela já tinha 3 contas atrasadas. Não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Aquela mulher, ela fala até hoje para todo mundo que ela foi ganha para Jesus desse jeito. Que eu, quando criança, falava para ela assim, eu até levo, porque é amiga para essas coisas, mas quem vai trazer salvação, quem vai trazer cura para a sua vida, quem vai resolver mesmo o seu, é Jesus Cristo. E lógico que nós temos várias outras experiências de pessoas que nós ganhamos para Jesus, de várias formas diferentes. Mas que em nome de Jesus, que isso arda no meu e no seu coração. Que a alegria da salvação seja tão forte em nós que a gente não consiga mais ficar calado. Em nome de Jesus. Amém?